Meu nome é Alberto Fonseca, sou professor aqui no Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou um tipo de engenheiro que não existe mais. Eu sou um engenheiro civil sanitarista, que é um tipo de engenheiro civil do passado que mais recentemente se tornou o que hoje é conhecido como um engenheiro ambiental. Antigamente na UFMG a gente fazia uma ênfase no final do curso e naquela ocasião eu escolhi a ênfase em saneamento ambiental, que é que lida com tratamento de água, tratamento de esgoto, controle de emissões atmosféricas, resíduos sólidos, enfim, a área era uma sub-área da engenharia civil, né, que eu me apaixonei por ela e eu escolhi aquela ênfase. Então eu me tornei um engenheiro civil sanitarista, que é um profissional que hoje o equivalente é, sem dúvida alguma, o engenheiro ambiental. Eu, além da graduação, eu fiz especialização e também mestrado, doutorado em diversas cidades e até países. O meu mestrado foi na Universidade Federal de Ouro Preto, foi quando eu tive a oportunidade de obter um diploma em engenharia ambiental. Então o mestrado eu fiz em engenharia ambiental aqui na UFOP, foi quando eu me apaixonei pela cidade, pela instituição. Eu, na ocasião, eu prometi para mim mesmo que eu não seria um professor universitário. Eu fiz o mestrado pensando principalmente no mercado de trabalho, né? E deu certo. Eu fiz o primeiro ano do mestrado e logo no segundo ano, quando eu tinha terminado os créditos, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria ambiental, fazendo estudos de impacto ambiental, lidando com monitoramento de qualidade das águas. E aí começou uma carreira profissional. Eu trabalhei nos órgãos de controle ambiental, trabalhei na FEAM, trabalhei no IGAM. Me capacitei também em auditoria ambiental, então comecei a me especializar nessa área e acabei sendo contratado pela mineradora Vale, que na época se chamava Companhia Vale do Rio Doce. E lá na, então, CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, eu fiz muitas auditorias ambientais no Brasil todo. Ainda tive a tentação de ir para o Serviço Público Federal e fiz um concurso e passei no Ministério do Meio Ambiente, na época que a Marina era ministra. E morei também, trabalhei no Ministério do Meio Ambiente. Foi quando então que eu percebi que eu tinha uma vocação mais óbvia para a área acadêmica. Aí na área acadêmica eu decidi fazer o doutorado quando eu estava morando lá em Brasília. E aí eu pedi exoneração do meu cargo e mudei para o Canadá e fui fazer meu doutorado no Canadá na Universidade de Waterloo. Então lá eu fiz na área de desenvolvimento sustentável. Enfim, então eu sou um engenheiro civil sanitarista, mestre em engenharia ambiental e doutor na área de desenvolvimento sustentável. Como eu fiz no Canadá, o meu diploma de PhD foi revalidado pela UNB aqui como doutor em desenvolvimento sustentável. É muito difícil explicar o que um profissional da área de engenharia ambiental faz, porque é um campo extremamente diverso, plural, é um campo que reúne várias outras disciplinas e é um campo em profunda transformação. Enfim, mas dá para tentar, ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que dá para a gente tentar explicar o que o engenheiro ambiental faz hoje em dia. Grosso modo, dada a origem da engenharia ambiental, que é na engenharia sanitária, que por sua vez é na engenharia civil, a engenharia ambiental lida muito com saneamento ambiental, né? Então, as 4 passas do saneamento, né? Abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, disposição, tratamento de resíduos sólidos, drenagem urbana, aí tem saúde ambiental, saúde urbana. Então historicamente são as áreas de atuação da engenharia ambiental. Mas a engenharia ambiental evoluiu e hoje ela está lidando com a parte também mais biótica, de fauna e flora, recuperação de áreas degradadas, gestão de bacias hidrográficas. A parte gerencial está cada vez mais forte dentro da engenharia, ou seja, atuar como analista, gestor, coordenador em empresas ou em órgãos públicos na área assim como um gestor ambiental. Ou seja, é um cardápio enorme de opções para quem atua na engenharia ambiental. E aí eu costumo falar para todo mundo que está interessado pela área de engenharia ambiental que tem para todos os tipos, perfis, ideologias, personalidades, né, opções dentro desse campo.
me julgo, né? Talvez um analista, um psicanalista talvez teria uma outra opinião, mas enfim, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, interessada em diversas áreas. Eu sempre impliquei com aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Eu acho isso uma mutilação na existência de um ser humano, né? E eu fui percebendo isso com um certo sofrimento na minha adolescência, as minhas primeiras experiências profissionais, porque eu tive feedback familiar que eu era bom para matemática, as áreas ditas exatas, mas ao mesmo tempo eu me interessei muito pelas humanidades, né? Por literatura, filosofia, e quando eu comecei a trabalhar eu fiquei cada vez mais interessado pelas biológicas. E então hoje, para mim, assim, na minha cabeça, assim, a gente não nasceu para ser nada. Talvez moralmente a gente nasceu para ser um bom ser humano, compreensível, solidário, mas enfim, profissionalmente a gente tem vários potenciais. E o bacana da engenharia ambiental é que ela oferece as opções para você explorar esses potenciais. Por exemplo, se você é uma pessoa que não é de escritório, que tem paixão por campo, está sempre em contato com o meio natural, tem diversas opções dentro da engenharia ambiental para atuar dessa forma, né? Você pode atuar fazendo coleta, expedições em busca de dados socioambientais, né? Você pode montar laboratório ou atuar dentro de um laboratório, né, que envolve todo tipo de monitoramento ambiental, fazer diagnósticos de meios físicos, bacia hidrográfica, unidade de conservação. Se você não gosta tanto de campo, você pode trabalhar dentro de escritório, com ou sem matemática. Se você tem paixão por matemática, você pode usar a matemática, a estatística, fazer modelagens, trabalhar com modelagem de poluentes, de plumas, na atmosfera, na água subterrânea. Às vezes seu perfil é mais gerencial, você não tem tanto interesse por esses aspectos assim, técnicos, mas você tem interesse pela concatenação das várias atividades. Você pode atuar como gestor, como um coordenador de estudos ambientais. E a engenharia ambiental também permite que você atue tanto no setor público quanto no setor privado. E talvez nem toda profissão oferece isso, mas a engenharia ambiental também oferece assim, uma formação que te habilita a trabalhar no terceiro setor, que era um mercado pequeno quando eu entrei na faculdade, lá no UFMG, mas hoje é um mercado enorme, principalmente no âmbito global. Então, estou falando aqui de muitas ONGs, associações não governamentais, sem fins lucrativos, que oferecem muito emprego nessa área e principalmente para quem tem esse perfil da engenharia ambiental. Quando você é aluno na graduação, além dessa preocupação de fazer algo que a gente goste, que a gente tem tesão, né? A gente também tem uma preocupação muito legítima com ganhar dinheiro. E eu acho que não tem que ter vergonha dessa preocupação, não. A gente tem que compatibilizar a preocupação financeira com as preocupações emocionais, vocacionais, né? Enfim. Mas até nesse aspecto eu sou muito otimista e, ao mesmo tempo, me julgo realista com o campo de trabalho da engenharia ambiental. A engenharia ambiental é a engenharia do futuro. O que aconteceu é que a gente, por séculos, talvez milênios, a gente acostumou a criar civilizações, modelos de cidades, modelos de indústrias, que são muito lineares. A gente utiliza recurso natural, processa e joga aquilo fora, né? Isso não dá certo. A gente hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e a gente precisa de consertar esse modelo civilizatório. Para isso acontecer, a gente precisa de profissionais capacitados para essa tarefa. E um dos profissionais mais capacitados para essa tarefa de adaptar o mundo a uma nova realidade de limites de consumo de recursos naturais, de limites de absorção de poluente, é a engenharia ambiental. Então é um mercado que pesquisa atrás de pesquisa aí de mercado está mostrando que está crescendo. Um exemplo é que quando eu decidi fazer engenharia civil, na minha cabeça nem habitava a opção de engenharia ambiental porque não existia. Mas hoje, enquanto eu gravo essas palavras, nós temos somente no Brasil mais de 200 cursos de engenharia ambiental sendo oferecidos.
Agora, como todo segmento profissional, quando fica escancarada a oportunidade profissional financeira de um segmento, esse campo fica assediado, né? Acredito que já teve uma época quando se formava engenharia ambiental e o emprego estava ali na porta para a pessoa pegar. Hoje, assim como em outras engenharias, em outras áreas profissionais, há uma competição natural, né? Que se não fizer um bom curso, se não trabalhar nas suas habilidades pessoais, esse emprego não vai vir até você. Então o mercado existe, o mercado está crescendo, mas também ele não é aquele mercado tão fácil que aceita o profissional medíocre. Tem que se dedicar a tentar se tornar um bom profissional da engenharia ambiental. Enfim, a grande pergunta: quanto ganha um profissional da engenharia ambiental? E a resposta mais desagradável de se ouvir: depende. Porque, de fato, depende. Eu seria desonesto se eu falasse ganha muito ou ganha pouco. Acho que, como em outras profissões, o salário varia muito, dependendo. Eu acho que, assim, a relação entre o tamanho do salário e a profissão é menos uma relação com a profissão. O fato de você ser engenheiro ambiental não vai determinar o seu salário tão nitidamente. Você vai atuar numa área que você ganha como engenheiro ambiental, né? Como engenheiro, a engenharia já tende a ter uma escala de remuneração um pouco superior a outras áreas. Mas, por exemplo, então assim, você como um júnior, né, usando os jargões aí da área de recursos humanos, vocês tenderão a ganhar no início talvez menos do que o piso de engenharia. A tristeza é essa. É muito comum colocar engenheiros, não só da engenharia ambiental, trabalhando como analista. Então, isso é uma realidade da engenharia. Então, ou engenheiro ambiental, ou engenheiro de controle de automação, engenheiro de minas, às vezes eles vão ganhar como analista, então vão ganhar aí R$3.000. Mas tem gente que o primeiro emprego, vários ex-alunos, ex-alunas minhas, a gente tem, né, sempre contato, que já começaram ganhando R$6.000, R$7.000. E o teto, que é o grande mistério. O teto vai refletir, às vezes, sorte, às vezes mérito, mas eu diria que sobretudo mérito. Mérito e ambição. Porque tem gente que também legitimamente não quer ganhar muito dinheiro na vida, que percebe que ter um grande salário falando aqui 30, 40 mil reais, isso implicará em ter uma rotina de vida que não é muito agradável. Então, assim, muitos profissionais, não só da engenharia ambiental, mas de outras engenharias, não alcançam esse patamar salarial, não porque não poderiam, mas porque não querem. Eu, inclusive, me incluo nesses. Eu prefiro ter um salário mediano, mas ter uma qualidade de vida, do que ficar obcecado com um salário muito alto. Mas, enfim, para quem tem uma preocupação de ter um equilíbrio entre trabalho e vida, eu acho que é muito factível almejar um salário aí de mais de R$10.000, 10 a 15 mil reais, quando tiver aí nos seus 30, 35 anos. É muito factível. Ou seja, é uma carreira, é um curso que abre uma possibilidade profissional concreta e, inclusive, em termos salariais, né? Que permite uma vida familiar com menos estresse. Bons profissionais da engenharia ambiental seguramente podem se despreocupar dessa questão. Porque cada um tem um perfil, tem um background, tem uma ideologia, assim, a percepção da profissão pode variar muito. Eu sou entusiasmado com a engenharia ambiental porque ela me permite transitar do escritório para o campo, da matemática para ciências políticas, do uso de gráfico para imagem, para som. Eu tenho esse perfil muito plural, então a engenharia ambiental me dá isso. Então, assim, eu me sinto muito sortudo de poder atuar nesses vários segmentos. Hoje como professor, né? Mas professor pesquisador. Então, assim, eu me sinto muito realizado porque, assim, a engenharia ambiental é compatível com o meu temperamento. A outra coisa que eu acho muito legal da engenharia ambiental, isso é muito legal mesmo, porque eu acho que ela reúne pessoas que têm vocação para fazer o bem. É uma coisa muito interessante. Eu posso falar isso porque eu sou engenheiro civil sanitarista e, às vezes, eu comparo muito a engenharia ambiental com outras engenharias. E a gente percebe que em outras engenharias, às vezes, há uma motivação muito forte de cursar a engenharia que tem raízes financeiras, um pragmatismo profissional, né? Eu que sou da área de engenharia, a gente às vezes falava assim, não, eu tô doido para chegar a época quando eu vou transformar
1 metro quadrado em 4 metros quadrados, ou seja, quando eu vou gastar X para construir 1 metro quadrado e vou vender por 4X aquele mesmo metro quadrado, né? Há isso, não só na engenharia civil, e isso não é errado, mas o que eu chamo a atenção é que a motivação principal na engenharia ambiental passa muito por um aspecto de ajudar o planeta a se adequar para essa nova realidade de esgotamento de recursos naturais, de aumento de poluição, de desigualdade social. Então, alguns colegas meus talvez vão me achar injustos, quem não é da engenharia ambiental, mas eu acho que a engenharia ambiental tende a reunir pessoas que são do bem. Eu acho que isso é um fator muito nítido na experiência que eu tive. Por outro lado, isso também pode ser um ponto negativo, porque não adianta querer fazer o bem se não estiver preparado para fazer o bem, né? Esse altruísmo, essa preocupação em melhorar o mundo, que eu acho que é comum na engenharia ambiental, ela vale muito pouco se não vier acompanhada de um pragmatismo profissional. Pragmatismo no sentido de se capacitar da melhor forma possível, prestar atenção nos cursos, nas matérias, complementar com o material que está na internet. Hoje tem muita coisa aí, né? Então tem que estudar, tem que correr atrás, tem que se mostrar proativo, tem que ter muito caráter. Isso abre as portas do aprendizado e abre as portas profissionais também. Pois é, para conhecer a área de engenharia ambiental, hoje é muito mais fácil que no passado, né? Porque basta dar uma procurada no Google, você vai ver muito material. Eu acho que conhecer primeiro as grades curriculares, entender quais são as matérias que a gente cursa no curso de engenharia ambiental. Obviamente, como curso de engenharia vai ter o ciclo básico, mas além do ciclo básico, vocês vão ter aí às vezes 3 anos e meio de matérias que vocês podem se surpreender, porque é um repertório muito grande, né? E varia muito de faculdade para faculdade, de universidade para universidade. Então, a engenharia ambiental que é ensinada aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Ouro Preto, ela tem uma identidade muito, obviamente, diferente da engenharia ambiental que é ensinada na UFMG ou na Universidade Federal de Viçosa. Então, tem que conhecer as grades curriculares para saber exatamente qual a identidade da engenharia ambiental que você escolheu. Além disso, tem esse material riquíssimo na internet. Por ser uma engenharia que lida com problemas contemporâneos, os problemas socioambientais, eu diria que na seção de documentários do Netflix, 1/3 ali está relacionado à profissão de engenharia ambiental. Os famosos problemas socioambientais são as justificativas para o trabalho da engenharia ambiental. Então tem um verdadeiro arsenal de documentários ambientais de várias naturezas, né? Posso pensar em diversos. Na verdade, eu sou um colecionador de documentário ambiental, sou apaixonado por documentário, estou sempre em busca de novos documentários. Um documentário bastante premiado recentemente é um documentário sobre o problema da emissão atmosférica na China, né? A China virou uma espécie de estudo de caso de problemas ambientais, né? E um dos problemas ambientais que é tão sério lá é o problema da poluição do ar. E ano 2015 e 2016 fizeram um documentário, está no ar, é gratuito, só pôr no Google lá, poluição do ar na China, documentário premiado, mega premiado esse documentário, que revela assim, o que é viver nas grandes metrópoles chinesas hoje em dia, num contexto de poluição do ar. As pessoas não podem passear de carrinho com as suas crianças. A ironia, né, que exercitar ao ar livre sempre foi considerado uma coisa boa, mas menos nessas cidades, né, porque você adoece menos ficando dentro de casa do que se exercitando na rua por causa dessa dimensão que tomou a poluição do ar em algumas cidades chinesas. Enfim, mas são tantos documentários no Netflix, no YouTube, e o que é legal é que a maioria desses documentários, eu acho que acho que é justo falar, são gratuitos, né? São documentários que você não tem que pagar nada, que tem algum subsídio governamental envolvido na produção desses documentários. Enfim, vários alunos da engenharia ambiental me procuram com dilemas em relação às suas escolhas profissionais. Ai, professor, será que eu escolhi a carreira certa? Estou na engenharia ambiental, será que eu deveria fazer outra engenharia? Inicialmente, eu sempre reajo a essa pergunta com a seguinte fala: você não nasceu para ser
algo específico, né? A gente tem vários potenciais. Então, primeira dica é não se estresse tanto em descobrir o que você é, qual é a sua profissão. Isso é uma falácia que colocam na cabeça da gente desde cedo. A gente pode ser várias profissões. E o importante é tentar fazer as escolhas e, de certo modo, não insistir numa escolha que ela pode estar sendo equivocada numa determinada época da vida. Ou seja, o fato de você ter assim, dúvidas sobre as escolhas profissionais não significa que imediatamente você tem que trocar de profissão, né? A gente vai variando ao longo da vida assim, os nossos gostos, né? Eu acho, porém, que a engenharia ambiental, por ser uma área tão generosa em termos de oferta, de opções, de nichos de trabalho dentro dela, eu acho que é muito fácil se apaixonar por algum aspecto dentro da engenharia ambiental. Então é uma das engenharias mais generosas para quem acha que gosta de muita coisa. Porque você pode trabalhar em vários segmentos dentro dessa área. Então, é muito difícil para mim me ver aconselhando alguém a não fazer engenharia ambiental. Eu acho um curso eclético, promissor, atual, contemporâneo. É um curso que eu recomendaria para os meus 2 filhos, né? Embora eu não vá forçá-los a fazer esse curso, mas assim, eu tenho muito conforto, porque é um curso que eu acho que é um curso que o planeta precisa.